Fala, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus Cristo e muito bom dia. Hoje, dia 10 de março de 2022, estamos aqui para fazermos a nossa leitura da Bíblia Sagrada. Eu tinha dito ontem que faltavam 30 dias, né? Mas na verdade faltavam 32, hoje falta 31, ó, já estou na contagem regressiva. E vamos aí seguir para a nossa leitura. Então, a partir de amanhã, sim, e como encerramos dia 10 de abril pelo meu calendário, a nossa leitura, então amanhã faltará 30 dias para concluirmos aí o mês, estamos aí a um mês de encerrarmos a nossa leitura da Bíblia. Mas vamos então dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Antes, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, graças te dou por esse riquíssimo momento que o Senhor nos dá, de estar na tua presença, de aprender da tua palavra, de meditar sobre a tua palavra, que o teu nome seja engrandecido. Meu maravilhoso Senhor, bom é estar na tua casa, bom é estar na tua presença, bom é poder te louvar. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por todas as coisas. Te agradeço porque o Senhor é simplesmente fantástico. Agradeço porque o Senhor tem feito coisas grandiosíssimas através da tua palavra em nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Provérbios número 10. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o coração. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa sofrer a alma do justo, como com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do negligente enriquece. Perdão. Verso 4. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão, é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. A bênção estão sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios, aquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. A destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão da palavra não falta pecado, mas aquele que refreia seus lábios é sábio. A língua do justo é como prata escolhida, o coração do perverso é de puro calor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos
morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas o homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será conhecido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão na terra. A boca dos justos gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios dos justos sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. A balança falsa, Provérbios 11. A balança falsa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, sua própria maldade cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e os ímpios vêm ao seu lugar. O hipócrita com sua boca destrói seu vizinho, mas por meio do conhecimento do justo serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija. Quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos, cidade é exaltada, mas pela boca do perverso é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria, despreza seu vizinho, mas o homem de entendimento mantém a sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde há um conselho, onde não há um conselho, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança está seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, os homens fortes retêm a riqueza. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba a sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Com a justiça tende a vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. Abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas semente dos justos será entregue. Com uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais que se lhe acrescenta, ao que se retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que rega também ele será regado. Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará,
mas a bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas busca o dano, lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba sua própria casa haverá o vento, e ao tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas o homem perverso, imaginações, ele condenará. O homem não estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que envergonha é como a podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são enganosos. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados, não permanecem, mas a causa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado tem servo. É melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lava a sua terra te satisfará do pão, mas aquele que segue pessoas é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão dos seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas o homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas ao perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominações ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. O peso do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que seu vizinho, mas o caminho do perverso seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e a sua vereda não a morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente engordará. O homem justo odeia mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho,
mas a perversidade derruba o pecador. Àquele que se faz de rico, embora não tenha nada, àquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve repreensão. A luz do justo se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguirá pela vaidade será diminuída. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a junta pelo trabalho crescerá. A esperança deferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é a árvore da vida. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mensageiro perverso cai na injúria, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas aparta-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com os homens sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas os justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa a sua vara odeia seu filho, mas aquele que o ama castiga desde cedo. O justo come para a satisfação da sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Aquele que anda com a sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para seu orgulho, mas os lábios dos sábios preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas a falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não encontra, mas o conhecimento é fácil para aqueles que entendem. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece sua própria amargura e o estranho não inverte em sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas seu fim não são caminhos. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. O apóstolo de coração se preencherá os seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica com raiva totalmente, e o homem perverso imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos dos portões dos justos.
O pobre é odiado pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu caminho, o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam mal? Mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos lábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas a falta do povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre repreende seu Criador, mas aquele que honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no seu coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha de qualquer pessoa. O favor do rei direcionado ao seu sábio, mas a sua ira contra aquele que causa vergonha. Provérbios 15. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. A língua dos sábios usa conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derramam a tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contempla os maus e os bons. A língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade de nela é uma brecha no espírito. Um tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos justos espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que persegue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo passar do coração, o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aqueles que é de coração alegre têm festa contínua. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que um boi cevado e com ele ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apazigua a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cera viva de espinhos, mas o caminho do justo se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destruído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando há conselhos, os planos se dispersam, mas a multidão de conselheiros são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta da sua boca, o qual é quão boa é a palavra dita no seu tempo.
Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas a palavra dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com ganho perturba a própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca do perverso derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que ouvem a repreensão da vida habita entre os lábios. Aquele que recusa a instrução despreza sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros para seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune mesmo em mãos postas. Pela misericórdia e verdade e a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor direciona seus passos. Nos lábios do rei está a sentença devida, a sua boca não transgride em julgamento. O peso do justo é a balança, são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são a sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são os deleites dos reis. Eles amam aqueles que falam certo. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio o pacificará. À luz do semblante de um rei está a vida, o seu favor é como uma nuvem da chuva tardia. Quão melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento uma vez que escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulhoso procede à destruição, e o espírito altivo procede à queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é nele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina sua boca e acrescenta o aprendizado dos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que o homem parece direito, mas seu fim são caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e os seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho e leva para o caminho que não é bom.
Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seu lábio, ele efetua o mal. As cãs é uma coroa da glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e que domina o seu espírito do que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Provérbios 17. Melhor é o bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre seu filho, que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é uma para. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador. Aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. O filho dos filhos são coroa dos idosos, e a glória dos filhos são de seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos ao lábio mentiroso, ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem recebe, para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto, separa os muitos amigos. A repreensão entra mais de um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá da sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem o coração mau não encontra o bem. Aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para a sua tristeza faz. O pai de um tolo não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito partido seca os olhos. O homem perverso tira um presente do peito para perverter o caminho do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos do tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para seu pai, e amargura para aquele aquela que deu à luz. Também não é bom punir os justos, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até o tolo, quando fica quieto, é contado como sábio. Aquele que fecha os lábios é estimado como um homem de entendimento. Provérbios 18. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou toda a sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo. Com a ignomia
a vergonha. As palavras da boca, né? Estamos aqui em Provérbios 18. As palavras da boca de um homem são como águas profundas e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, como uma muralha alta é a própria produção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios buscam conhecimento. O presente de um homem abre seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessam e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As suas contendas são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto da sua boca e com o acréscimo de seus lábios. Eles estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que amam comerão do seu fruto. Aqueles que encontram uma esposa acham uma coisa boa e obtêm o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem muitos amigos deve mostrar-se amigável e amigo mais chegado do que irmão. Glória a Deus. Vamos então para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação, porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito e regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Ainda que podíamos ter confiança na carne. Se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça, que está na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-a como perdas por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte,
para ver se alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo que já chegamos, andemos segundo as mesmas regras e sigamos na mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há nos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a destruição, o Deus deles é o seu ventre, e a glória para eles é a vergonha. Aqueles mesmo que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está no céu, de onde também é a esperança do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor, e admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e também com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos com coisa algumas, mas em tudo, pela oração de súplicas e oração de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Todas essas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, faze isto, que o Deus de paz será convosco. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já erais cuidadoso, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi, seja qual for meu estado, de estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado, sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tornar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar, receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me mandastes uma outra
uma e outra vez o necessário. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente na vossa conta. Mas tenho tudo em abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifícios agradável e aprazível a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Jesus por mais esse dia de leitura na palavra de Deus. Pai amado e santo, graças te damos. Obrigado pelo privilégio. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por esse dia que estamos a enfrentar. Senhor, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em todas as nossas decisões. Pai, fica conosco, guarda-nos em tudo. Amém. Deus te abençoe grandemente.